2022. Feliz ano novo, feliz ano novo, feliz 2022, que Deus te abençoe muito. Como vocês já ouviram falando, eu sempre repito isso, eu não sei o que está te fazendo se ajoelhar, o que te põe de joelhos hoje, mas eu quero orar com você para que aquilo que está te colocando de joelhos hoje aconteça. E quero fazer uma reflexão nessa direção, quero que a gente considere 2022 diante desse texto, que eu acho que tem uma referência interessante para nós, que o apóstolo Paulo coloca aqui. Eu quero ler Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Bom, quando Paulo começa o texto, ele já começa dizendo, eu não estou dizendo que eu já obtive tudo. Então ele está colocando a referência mais no que ele já disse, né? no texto anterior. Então, os versículos anteriores ali do capítulo 3 tem tudo a ver com o que ele está dizendo. E uma das coisas que ele fala pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora considera insignificantes por causa de Cristo. E ele está falando de coisas que ele considerava coisas que eram muito importantes, e ele chega uma hora que ele fala, eu dava bola para coisas que eram que eram valores desse mundo, que eram coisas que eu podia desprezar, eu dei tanta razão para isso, eu fiquei tão grudado a isso, que eu perdi um pouco da minha vida, que isso tomou energia da minha vida, eu perdi uma parte da minha vida apegado a coisas que valiam quase nada. E de vez em quando a gente está apegado a coisas que não valem quase nada, de vez em quando a gente está agarrado a coisas que a gente podia deixar para trás, a gente carrega umas bagagens que a gente não precisava carregar. Tem mala que a gente não precisava carregar, né? De vez em quando a gente vai lá no nosso guarda-roupa, separa aquelas roupas que a gente já não usa, e eu sempre incentivo que a gente use essas roupas para a gente abençoar, para a gente entregar, para a gente ajudar as pessoas. Sempre a gente vai lá, pega uma quantidade e doa. Tem algumas coisas que a gente dá ficar pegado, mantém ali, só para descobrir que no próximo ano, na próxima vez que você for mexer, aquela roupa continuou lá, você não usou. Então a gente fica apegado a algumas coisas. Paulo está falando dessas coisas que ele estava apegado, só que ele estava apegado a algumas coisas que tinha a ver com o nacionalismo, tinha a ver com a religiosidade, tinha a ver com coisas que ele estava apegado, tinha a ver com a família, no sentido de clã, né? Tinha a ver com a origem dele, né? Eu era da tribo tal, essas coisas que ele estava apegado. Chega uma hora e fala, deixa isso aí tudo para trás, eu considero que tudo isso aí não é tão importante assim. Isso não é uma coisa que eu devo dar tanta importância. Eu acho que tem algumas coisas que você está dando muita importância e você deveria considerar que será que ela merece tudo isso? Eu acho que algumas sim e outras não. A fase da vida vai mostrando isso para você, que tem coisas que você poderia deixar, poderia passar, poderia ficar de lado, poderia deixar para depois, poderia considerar que são coisas do passado. Né? Paulo fala também em 1 Coríntios 13 que quando era menino eu fazia coisas de menino, né? Então tem coisas que tem a ver com imaturidade mesmo. Mas aqueles que chegaram na maturidade, inclusive o texto diz isso, aqueles que chegaram na maturidade deviam considerar essas coisas. Versículo 15, todos que chegamos à maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em alguma coisa, confio que Deus vai esclarecer. Então, tem coisa que precisa ser deixado, tem coisa que é de 2021. Nós passamos por fase muito difícil, eu acho que tem coisa que vai ser difícil demais esquecer. Tem coisa que a gente não vai conseguir deixar para trás, tão fácil assim, vai ser muito difícil. Mas eu estou falando que há coisas que não é da pandemia. Tem gente que já estava carregando coisas que não precisava carregar desde antes da pandemia. A gente tem algumas coisas que nós precisamos abrir mão, nós precisamos entender esse desafio de andar com Cristo.
E Paulo está dizendo, ó, eu sei o que é certo, não que eu tenha conseguido todas essas coisas, não que eu tenha conseguido a perfeição, não é que eu consegui isso, mas eu preciso deixar para trás as coisas, eu preciso reconhecer que tem coisas que precisam ficar para trás, eu tenho que reconhecer coisas que têm a ver com 2021 e não com 2022, eu tenho que reconhecer que tem coisas que estão me deixando desconcentrados, estão me deixando errando o alvo, né? A NVT, que é o texto que eu estou usando aqui, ela fala, eu me concentro, né? Não, irmãos, eu não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso. Mas eu me desembaraço, eu não deixo essas coisas me segurarem, eu vou deixar as coisas no lugar lá e eu vou em frente. Eu acredito que às vezes a gente carrega coisas que a gente não precisava carregar. E quando a gente está olhando para esse ensino aqui, a gente precisa aprender que não que a gente já possa dizer eu alcancei tudo, mas a gente precisa andar e a gente precisa avançar em maturidade. Envelhecer não é opcional, a gente vai envelhecer mesmo, né? Não tem jeito, minha barba vai ficando cada vez mais branca, eu cada vez mais sem cabelo, eu já ajudei a natureza, já rapo minha cabeça, mas o que acontece é que a natureza tem um efeito em mim, eu envelheço, não tenho como fugir disso. Todos envelhecem, alguns querem retardar esse efeito e alguns conseguem, mas todos nós envelhecemos. Envelhecer não é opcional. Agora, a maturidade é uma opção. Você pode envelhecer com maturidade, ou você pode ser um velho imaturo, ou você pode ser uma pessoa que está envelhecendo, mas não está, a maturidade não te acompanha. E a maturidade tem a ver com isso, com prosseguir para o final da corrida. Com não deixar de andar com Jesus, de não deixar de andar com as pessoas que te ajudam na corrida. Eu quero incentivar muito você, que nesse ano de 2022, quando você pensar nas coisas, tem algumas coisas que não dava para fazer o ano passado. Tem algumas coisas que era conviver com os irmãos, estava difícil. Algumas coisas que você abriu mão de compromissos que tinha tudo a ver com a sua fé. E você agora está lidando com algumas coisas e fala assim, eu perdi. Parece que eu perdi algumas coisas, parece que a oração não tem mais aquilo que era tão especial para mim. Aprender da palavra parece que não é mais a mesma coisa. Estar caminhando num grupo de fé parece que não é mais a mesma coisa. Eu quero te incentivar a voltar a uma caminhada de fé, a andar junto com pessoas que vão se preocupar com você, mas mais ainda, você se preocupando com outras pessoas, isso é coisa de gente madura. Gente madura vai para a igreja não é só preocupado com aquilo que você vai receber lá. A gente madura vai para a igreja pensando qual é a oportunidade de serviço que Deus tem para mim. Qual é o lugar onde eu posso usar meus talentos, meus dons, minha experiência, onde eu posso colocar meus recursos, aquilo que Deus tem me dado para abençoar as pessoas. Gente madura está disposta a servir o outro. Com consequência disso, você é servido. Quando penso, por exemplo, no casamento. Quando nós olhamos para o casamento, em geral, a gente percebe as pessoas casando em busca de felicidade quando se casam. Mas sempre ensino que o casamento é diferente disso. Eu, no meu casamento, completamente comprometido em fazer a Adriana feliz. A minha esposa, eu trabalho para que ela seja feliz. E a Adriana, por sua vez, trabalha para que eu seja feliz. E juntos nós somos felizes. Mas se eu querendo ser feliz e querendo que ela me faça feliz, ela vai ficar triste, ela vai sofrer, não vai dar certo. E isso tem a ver com maturidade. Isso tem a ver com maturidade, tem a ver com mudança de perspectiva. E eu desafio você a mudar algumas coisas em você para que você consiga deixar coisas para trás. Coisas que são de 2012, coisas que são de 2005. Coisas que são do século passado, coisas que são de 2020, coisas que não deveriam estar aqui em 2022. Então eu te desafio a deixar para trás aquilo que precisa ser deixado e que seja aplicado um esforço para que de fato aconteça aquilo que Paulo fala aqui, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. E esse é o desafio de gente madura. Te desafio a viver que esse ano seja o ano da maturidade, que você tenha uma experiência profunda com Deus, que Jesus seja o centro da sua fé, que Jesus seja o centro da sua mensagem, que você tenha coragem de falar da fé que você tem em Jesus para os seus amigos, que você tenha coragem e você vive esse desafio avançando.
avançando e não preso nas coisas que deveriam estar para trás, avançando, seguindo em frente e vivendo a sua vocação, vivendo a sua vocação, fazendo o nome de Deus grande. Essa é a reflexão que eu quero deixar aqui para vocês hoje, nesse feriado prolongado, né, nesse tempo aqui, primeiro dia, primeiro final de semana, né, primeiro domingo do ano, que seja um ano que te traga boas coisas, e quero fazer uma oração por você, sobre esse ano, sobre a sua vida, sobre as nossas famílias, sobre a nossa igreja. E aqui o meu desejo com você de que muitas pessoas cheguem para a caminhada. Se você ainda não está conseguindo falar desta igreja, é a minha igreja, você ainda não deu um passo para junto com a gente dizer é a nossa igreja, eu oro para que você se aproxime, para que você se torne parte aqui do nosso grupo, para que você assuma o compromisso da nossa comunidade de fé, para a gente andar junto, para a gente aprender de Jesus, para a gente viver a nossa fé. Senhor Pai Todo-Poderoso, a gente está aqui diante do Senhor pedindo por esse ano que está começando. Tantos desafios, tantas oportunidades. Sempre que a gente está diante de uma nova fase da vida da gente, a gente faz alguns compromissos, a gente toma algumas decisões, a gente quer aqui deixar para trás algumas coisas e a gente quer se esforçar mesmo para que isso fique atrás, para que isso não entre novamente no lugar que não deveria e que esteja a ponto de nos atrasar, de nos prender, de nos embaraçar. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos, nos ajuda a atingir os alvos, aqueles que são importantes de fato. Se a gente está falando coisa imatura, falando coisa sem pensar, falando de alvos que não tem sentido nenhum, Senhor, dá clareza para nós agora. Em nome de Jesus, nós queremos definir mínimos razoáveis, nós queremos definir pontos mínimos razoáveis. A gente deseja muito, a gente sonha muito, a gente tem máximos, a gente tem coisas que a gente deseja, mas, Senhor, nós queremos definir o mínimo razoável para a gente viver como família, viver no trabalho, para a gente conseguir recursos, para a gente sobreviver e para a gente viver a nossa vida de fé. Senhor, nos ajuda a definir alvos que sejam razoáveis, onde a gente possa expressar também a nossa vocação. Nos abençoa cada um que está ouvindo essa mensagem aqui e nos direciona para esse novo ano, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te dê um ano muito especial. Que Jesus seja visto na sua vida em todo esse ano. Que Deus nos abençoe.